Olá pessoal, estamos de volta aí com o canal Imigrando com Mark Moraes, trazendo notícias aí sobre os Estados Unidos e os últimos acontecimentos. Nos últimos dias saiu uma notícia aqui no estado da Flórida de uma brasileira que ela foi condenada a 4 anos e meio de prisão em regime fechado por estar se passando por uma advogada. Essa brasileira, na verdade, ela teria inclusive concluído o curso de Direito aqui nos Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, ali na região de Tampa, na Flórida, aqui na Flórida, e porém ela não conseguiu passar a prova da OAB, a prova do Florida Bar, que seria a OAB aqui dos Estados Unidos. Não é uma prova fácil, na verdade é uma prova bem difícil, bem complicada, exige muito dos candidatos, e ela parece que tentou 2 vezes e não conseguiu passar. Não satisfeita, ela mesmo assim continuou, registrou uma empresa como sendo um escritório de advocacia e dando conselho jurídico e representando clientes, recebendo dinheiro por honorários advocatícios, inclusive representando clientes em frente de uma corte, em frente de juízes federais, né? E uma dessa situação, a assistente do juiz, juntamente com o juiz, foi procurar ela no diretório do Florida Bar e não encontrava o nome dessa pessoa lá. Foi aí que começaram as investigações. Eu acho que essas investigações vinham sendo acontecendo desde o ano passado, desde 2019, e agora acho que aconteceu dela ir perante o juiz e fazer um acordo e tomar 4 anos e meio de prisão. A notícia aqui do Tampa Bay Business Journal, um jornal da região ali de Tampa e de Tampa Bay, diz ainda o seguinte, que além dos 4 anos e meio que ela tomou por se passar por uma advogada, ela ainda, depois de cumprir esses 4 anos de prisão em regime fechado, ela vai ainda ter mais 3 anos de tempo supervisionado, como se fosse uma condicional. E ainda o juiz determinou que ela restituísse $14.318 para vítimas e ainda ser tratada em instituições psicológicas para pessoas com problemas psiquiátricos. Parece severo? 4 anos e meio de prisão, mais 3 anos de condicional e ainda pagar quase $15 mil de restituição, além de ter que passar por um programa de tratamento mental psiquiátrico. Parece excessivo, mas os danos que essa mulher poderia trazer para os seus clientes, que obviamente seriam suas vítimas, poderiam ser incalculáveis. Uma má representação pode significar tempo indevido que uma pessoa poderia servir em uma prisão, em uma cadeia, um contrato mal feito, mal redigido, que poderia custar uma empresa ou um indivíduo e milhares de dólares. O pessoal aí da área de direito conhece bem uma expressão em latim que diz o seguinte: dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Então, as pessoas têm que cumprir. Aqui nos Estados Unidos é um império da lei. As pessoas têm que seguir o que está escrito. O governo americano, as autoridades, aqui as instituições, elas não são de ficar te monitorando a todo tempo. Elas parte do princípio que você está fazendo a coisa certa, então não fica ninguém ali te fiscalizando. Porém, quando chega alguma reclamação, alguma informação de que existe alguma coisa indevida sendo feito, as autoridades, elas vêm em cima, elas investigam, procuram saber e, se achar evidência suficiente, vão mover um caso criminal contra você. Inclusive, aí você tendo que pagar penalidades pecuniárias ainda para as vítimas e até mesmo para o governo. Na verdade, a gente, advogado aqui nos Estados Unidos, na Flórida, até gostaria que isso acontecesse mais vezes para mandar notícia para pessoas aí que ficam se passando como advogado e representando o cliente sem ser advogado, né? A advocacia aqui, ela não é fácil, é um caminho árduo,
Eu passei por isso, eu sou advogado no Brasil, concluí meu curso de Direito no Brasil, além disso de administração, vim para os Estados Unidos, fiz todo o curso de Direito novamente, o Juris Doctor, que o Direito aqui, na verdade, ele é considerado um doutorado profissional, e após isso ainda ter que fazer a prova do Bar, aqui da Flórida, que eu tive que parar tudo, meu trabalho, e me dedicar ali por volta de 60 dias, full time, acordava 4 ou 5 horas da manhã e até 11 horas da noite, todo dia, sábado e domingo, para conseguir passar na prova do Florida Bar. Então, é um caminho bem difícil que não dá para ficar aturando pessoas que tentam burlar essa etapa e conseguir o caminho fácil, lesando muitas pessoas sem ter o conhecimento necessário. Esse tipo de atitude de não advogado se passando por advogado acontece muito na área da imigração. Muitas vezes o imigrante ou o interessado em emigrar para os Estados Unidos, ele não se encontra aqui nos Estados Unidos, está no seu país de origem e não tem muita informação se aquela pessoa é realmente um advogado, que tipo de profissional aquela pessoa é. Às vezes é apenas um bom marqueteiro, divulga bem a marca e tem aí o nome se passando como advogado, falando sobre leis, dando aconselhamento jurídico. E a gente gostaria, os advogados licenciados da Florida Bar, gostaria de ver isso acontecendo mais vezes, né? Quem sabe isso aí manda um alerta para as pessoas aí que causam tanto mal para a comunidade. Além de todo o tempo de estudo, dinheiro que você gasta, porque não é barato, é caro, pode custar aí um curso inteiro de direito, o Juris Doctor, pode, do início ao fim, pode te custar aí mais de $100 mil, fora o tempo que você não vai poder trabalhar, porque provavelmente vai ser em tempo integral, vai te consumir ali todo o seu tempo, tem muita matéria, os professores são bem exigentes, então todo o tempo ali de estudo que você vai gastar, ainda você tem que, para chegar a alcançar um nome, você tem que trabalhar naquela área, se dedicar bastante, ler bastante, ter a parte prática também. Muitas vezes a prática ela não segue à risca o que a teoria diz, então o conhecimento ali, o chamado hands-on, onde o profissional vai estar engajado, vai enterrar mesmo ali no trabalho e vai aprender como funciona as regras da sua disciplina que o advogado é especializado, seja imigração, seja tributário, família, criminal, enfim. Então isso leva tempo, não é da noite para o dia em que a pessoa vai chegar e alcançar aí uma experiência na área. Eu, por exemplo, quase todo o meu tempo de trabalho aqui nos Estados Unidos foi dedicado quase que exclusivamente à imigração ou ajudando imigrantes de alguma forma aqui nos Estados Unidos, seja representando clientes no meu escritório ou seja representando o governo contra imigrantes ou julgando casos de imigrantes. Então, para chegar e ter a experiência que eu tenho hoje de mais de quase 15 anos de experiência com imigração, seja como advogado ou seja como assistente de um advogado antes de eu me formar, tudo isso levou bastante tempo. Esses certificados, esses diplomas aqui atrás de mim foram com bastante sacrifício, bastante suor, me dediquei bastante, tive que trabalhar bem para entender como funciona as leis de imigração aqui nos Estados Unidos. Eu gostaria então de apresentar um pouco desses certificados, falar o que cada um significa, onde que eu obtive esses certificados, trabalhando em qual agência do governo. Eu trabalhei nas 3 maiores agências de imigração do governo. As agências ficam dentro do departamento que seria o similar ao ministério, que seria o Department of Homeland Security ou o Departamento ou Ministério de Segurança Interna dos Estados Unidos.
Dentro do Ministério existem várias agências, né? Dentro do Departamento de Segurança Interna tem a agência do ICE, que seria a agência que representa o governo nas cortes de imigração, por exemplo. Teria o USCIS, que seria o que julga os pedidos de benefícios imigratórios. E teria o Customs and Border Protection, que seria a polícia de fronteira, que regula ali a entrada de pessoas e mercadorias nos aeroportos, nos portos marítimos e nas fronteiras secas. Então, eu tive o privilégio de servir ao meu país, servir os Estados Unidos. Como eu disse, trabalhei nas 3 maiores agências de imigração dos Estados Unidos. Meu primeiro trabalho no governo foi na agência do Customs and Border Protection, US Customs and Border Protection, que fica debaixo do Departamento de Segurança Nacional. Eu fui um policial federal da imigração e alfândega. Você vai para uma academia, fiquei lá em regime praticamente de internato durante quase 6 meses. A academia fica em Lincoln, Georgia. Lá treinam várias agentes, várias academias de polícia federal. Lá treina o Serviço Secreto Americano. Lá treina aquele pessoal que faz a segurança dos aviões, que vão à paisana dentro dos aviões. E durante o tempo que fiquei lá, teve bastante treinamento policial mesmo, de tiro, defesa pessoal, treinamento de teoria, leis, né, de imigração, leis de alfândega. Após esse tempo no Customs, eu fiquei trabalhando no aeroporto internacional de Miami, inspecionando passageiros e mercadorias que chegavam no país. Depois eu passei para United States Citizenship and Immigration Services, também do Departamento de Segurança Nacional. Eu trabalhei no escritório dos refugiados e asilados, né? Eu era o oficial de imigração ou de asilo que ouvia os pedidos de asilo político para os Estados Unidos. Também vai para uma academia. Essa academia não necessariamente tem treinamento de tiros, porque nesse caso não é a polícia, é um oficial fazendo entrevistas para entender se a pessoa se qualifica dentro dos pedidos de asilo. Inclusive, tem um vídeo no meu canal, depois dá uma olhada lá, que eu falo como é feito, quem se qualifica a um pedido de asilo. Então, Customs, asilo e refugiados. Aqui seria a foto da minha academia lá de polícia, minha turma que formou comigo. Eu seria esse aqui. E cada um aí foi para um lugar diferente dos Estados Unidos. Alguns foram para Miami comigo, mas a maioria acaba indo para a fronteira mesmo, do Texas e Califórnia, onde tem a maior demanda para oficiais de imigração e fronteira. Não podemos esquecer também do meu tempo no Brasil, né? Me formei na Universidade Federal do Espírito Santo em administração. Eu fiz administração e direito, me formei em direito também na Faculdade de Vitória. Eu fiz administração e direito ao mesmo tempo, administração de manhã, direito à noite. Isso seria impossível aqui nos Estados Unidos, porque eles exigem muito. Você fica lá praticamente em regime integral, não tem tempo quase para nada. E aqui seria o meu diploma
de Juris Doctor aqui da Faculdade de Direito aqui nos Estados Unidos. Doutor em leis ou doutor em leis ou jurisprudência. É um doutorado, tá? Esse aqui, só para complementar, parte do meu distintivo na minha época de Polícia Federal, da Alfândega e Fronteira e Imigração. Antes que eu me esqueça também, né, eu passei pelo Customs, pelo USCIS e depois meu último trabalho no governo foi como promotor de imigração. Eu trabalhei nas cortes de imigração como promotor. O nome técnico é Assistant Chief Counsel, o seu advogado, assistente do promotor geral lá, do Chief Counsel. E os promotores de imigração, eles participam de um mini tribunal, juiz de imigração, o imigrante com o advogado dele e o promotor representando o governo federal, fazendo o caso por que aquele imigrante deveria ou não ser removido do país. Então, depois que eu me formei em Direito, eu fiz a prova da OAB da Flórida, do Florida Bar, passei, e quem te dá licença para ser advogado no estado da Flórida é a Suprema Corte do estado da Flórida, tá? Eu também sou licenciado a ser advogado no Distrito de Colômbia, que é a capital federal dos Estados Unidos. Esse certificado aqui é que eu sou membro da Associação Americana de Advogados de Imigração. É a maior associação de advogados de imigração dos Estados Unidos, talvez do mundo. Esse outro seria similar a ser licenciado pelo OAB. Isso aqui é da Corte Federal do 11º Circuito de Apelações. Aqui nos Estados Unidos, para você, além de você ter licenciado como advogado por algum estado, para você apresentar um caso numa corte federal, você tem que pedir permissão, você tem que mandar um processo para que eles aprovem você a praticar lá. Você não pode simplesmente chegar e defender um caso lá. Você tem que ser autorizado por eles. Esse certificado aqui é o Dean's List, ou seria a lista do diretor da Faculdade de Direito. Então, quando você chega em qualquer semestre ao top 5% da classe, eles te dão um certificado do diretor. O certificado, ele confirma sua excelência em estudos acadêmicos. Então, isso foi bem importante para mim também, que eu me destaquei apesar de ter nascido aqui nos Estados Unidos, eu fui para o Brasil muito cedo e só voltei depois em 2005. Então, eu era praticamente um estrangeiro fazendo um curso de Direito e eu fui um dos primeiros ali da sala. Esse certificado aqui também é interessante porque a premiação para os funcionários públicos federal dos Estados Unidos. Foi o 51º programa de premiação de funcionários públicos. Eu fui nomeado junto com o time do Miami, do Escritório de Asilo e Refugiado de Miami, onde a gente participou de um programa imenso que foi atender ao chamado do pessoal da fronteira lá no Texas e na Califórnia, porque teve um ano, se eu não me engano, em 2014,
um ano em que teve uma onda muito grande de pessoas vindo da América Central ali, Honduras, Guatemala e El Salvador, e foi uma leva muito grande de imigrantes que vinham pedir asilo. E o pessoal que era oficial de asilo, lá no Texas e na Califórnia, eles não davam conta de tantos pedidos, e o pessoal aqui de Miami mandava a gente para lá trabalhar na fronteira mesmo com o México, ouvindo esses pedidos de asilo. Então, eu atendia muitas famílias, muitas crianças que vieram sem os pais, e nas detenções lá da fronteira. Eu acho que isso até é um tema legal para eu falar num próximo vídeo, né? A gente fala muito aí de crianças separadas dos pais, que as condições são muito precárias, mas eu vou explicar direitinho como era. Tá? Então é isso, pessoal. Esses são meus diplomas que eu tenho mais orgulho. Todo tem um significado importante para mim, todos tiveram um peso diferente, uma dificuldade diferente para ser alcançada. O mais importante foi que esse país me proporcionou a mim e minha família. E aí, pessoal, o que vocês acharam da notícia de hoje aqui no canal Imigrando com Mark Moraes, sobre a brasileira aí que acabou sendo condenada a vários anos de cadeia aqui nos Estados Unidos por se passar por uma advogada aqui nos Estados Unidos. Ela não era licenciada. Eu acabei que durante aí as gravações eu tomei o rumo também para falar de como é difícil virar um advogado aqui nos Estados Unidos. Expliquei um pouco da minha carreira também aqui, meus diplomas, meus certificados aí com o governo federal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam, por favor, inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem, vão também no meu Instagram, curtam minha página, no Facebook também, por que não? Fiquem antenados que eu vou estar sempre postando aí notícias interessantes para vocês, ok? Um abraço e até a próxima.